A estação que eu trouxe hoje aqui, eu achei meio que a carinha do Revalida, porque ela une o PEP, a profilaxia pós-exposição, com um possível contágio do vírus da hepatite. É uma estação de acidente com material biológico, né? E aí entra também notificação para o SINAM, notificação de acidente de trabalho. Então é uma estação assim bem completinha que a gente consegue abordar vários temas ao mesmo tempo. E tem aí vários murmúrios, né, de que tem uma possibilidade grande de cair hepatites nessa prova prática. Então, vamos conversar sobre a hepatites aqui nessa live e sobre esse tipo de estação, né? Esse tipo de checklist. A hepatite já caiu uma vez no Revalida, em 2017, em numa estação extra que teve. Então, fazem 3 anos, né? 3 anos que caiu essa doença, essa estação. Para repetir, no Revalida é um pulo, né? O Revalida gosta de cobrar o mesmo tema, só que de uma forma diferente. Então, vamos revisar aqui hepatites e o PEP a gente já comentou numa outra live, né? Então, a gente só fala bem por cima. Se você quiser ver mais sobre o PEP, sobre a profilaxia pós-exposição e também sobre a profilaxia pré-exposição do HIV, tem uma live que tá bem completinha sobre esse tema, tá? Então, vamos já iniciar com o tema em si aqui, né, com a estação em si, e depois a gente conversa um pouquinho sobre a hepatite A, B e C, as formas de transmissão de cada uma, tá? O caso clínico. Você é um médico de plantão de um hospital de média complexidade e um técnico de enfermagem da sua equipe refere ter ser furado com uma agulha de origem desconhecida, quando foi realizar um descarte do material. Tarefa 1, realiza o atendimento inicial, e a tarefa 2, após a realização dos exames solicitados, o paciente retorna com os resultados, dê as condutas pertinentes para o caso do paciente. Então, como todo checklist, a gente começa com o acolhimento do nosso paciente, né? Os 3 itens do acolhimento. Bom dia, eu sou a doutora Laís, eu que realizarei o seu atendimento aqui hoje. Como você se chama, qual a sua idade, qual a sua profissão e no que eu posso te ajudar? São os 3 itens do nosso acolhimento. E aí ele vai falar isso que eu acabei de ler, né? Que ele teve um provável contato lá que ele foi furado, na verdade, né? Que ele furou a mão com uma agulha e ele tá com medo de ter sido infectado, né? Ele foi lá descartar o material e ele acabou se furando. E na estação tá dizendo aqui, né, que o paciente vai estar bem agitado, andando para um lado e para o outro, que ele vai estar bem apreensivo assim. Então, primeiro a gente tinha que acalmar o paciente, né? Acalmar, acolher, dizer para ele se sentar, se sentir à vontade, que a gente, dentro do possível, ia resolver o caso dele, né? Então, primeiro a gente tem que começar na anamnese, com a nossa anamnese da queixa principal, né? Ele tá falando que furou o dedo com um material que possivelmente pode ser contaminado. Então, primeiro a gente tem que perguntar onde que ele furou, né? Foi só um furo, se ele conhecia a origem daquela agulha, se era de origem desconhecida. Aqui ele ia dizer que furou no indicador direito e a agulha ele não sabia de quem era, que era de origem desconhecida. Ele fez isso quando ele foi descartar material em Descarpac, certo? E aí você pergunta se saiu sangue, né? Se realmente perfurou lá, o que ele fez, se ele limpou, se ele lavou, se ele estava utilizando luvas, né? O EPI necessário. Há quanto tempo isso aconteceu, se ele higienizou tudo certinho, né? Aqui ele ia falar que está saindo uma pequena quantidade de sangue, que ele estava com a luva de procedimento, que foi há mais ou menos 1 hora e que ele higienizou todo o local imediatamente após o acidente. Então, a gente já faria essas perguntas, né, em relação à queixa principal do nosso paciente, sempre lembrando de perguntar, né, há quanto tempo foi, como que foi o acidente, teve realmente a perfuração, saiu muito sangue, estava utilizando o material adequado, né, o EPI adequado, quer dizer. E depois a gente vai para os sintomas acompanhantes, né? O senhor tem alguma outra queixa? O senhor tem mais alguma coisa para me dizer? Ele vai falar que não, né? Que ele só queria saber mesmo se ele foi contaminado, né? Por alguma doença, queria saber alguma coisa assim. E a gente já continuava a nossa anamnese. Tópico 3, vacinas. Aqui é importante a gente perguntar a situação vacinal do paciente, né?
ver se ele tem as vacinas da hepatite, né, todas, da hepatite B, se ele tem as 3 doses. Aqui ele ia dizer... Ele ia entregar a carteira vacinal completa com a última dose de tétano há 3 anos e com 3 doses da vacina da hepatite C, tá? Aqui não tem informações sobre as outras vacinas. E aí a gente ia para os antecedentes pessoais patológicos e familiares, né? O senhor tem alguma doença, hipertensão, diabetes? Aqui é interessante perguntar se ele já teve HIV, né? Se ele já teve uma infecção prévia por hepatite C, por hepatite B. Aqui ele ia negar, e especificamente a gente tinha que perguntar sobre essas doenças, né? Porque pode mudar a nossa conduta se ele dizer que ele já é soropositivo, que ele já tem hepatite B ou hepatite C. E a gente continua perguntando dos hábitos, né? Você fuma, bebe, usa drogas ilícitas, né? Você já fez transfusão sanguínea, também a gente pode perguntar aqui. Ele vai negar tudo. E alergias e uso de medicações contínuas, aqui também a gente pergunta, e ele também negaria. Aqui nessa estação, ele perguntaria se ele se infectou, né? Segundo aqui as informações que a gente tem disponível. Quando ele perguntasse isso, a gente deveria dizer que tem uma certa possibilidade dele ter se infectado com o HIV, né, e também com hepatite B e com hepatite C. E que com o HIV a gente tem uma profilaxia, né, que é a PEP, que ele pode fazer. E para hepatite C, infelizmente, a gente não tem nenhuma profilaxia que pode ser feita. E para hepatite B tem as vacinas, né, e a gente tem que saber, tem que ver aí se ele tem a situação vacinal em dia, né? Como que tá os anticorpos aí, os exames da hepatite B e C aqui desse paciente. Então, a gente terminaria aqui a nossa anamnese, vamos pro exame físico. No exame físico, né, a gente faz o exame físico direcionado para queixa, não tem necessidade da gente ficar fazendo exame físico neurológico, pulmonar, abdominal. Não, a gente tem que ver lá mesmo só a lesão do nosso paciente. Então, a gente pode pedir a permissão, obviamente, para o paciente, né, para ele deixar a gente realizar o exame físico nele. Nos paramentar, colocar luvas e máscara, né, ectoscopia geral com pele e mucosas, mostrando a lesão, né, pra gente observar se tem sangramentos, o tamanho da lesão, como tá ali o local, se tá limpo, se tá sujo, enfim. E os sinais vitais também a gente pode pedir aqui, né, frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão arterial, pulso, temperatura. E aqui estaria tudo normal, não ia ter nenhuma alteração nessa parte do exame físico do paciente. E aí a gente já ia para os exames complementares, né? Aqui, para a gente realizar a profilaxia do nosso paciente, a gente precisa saber se ele já tem HIV, né? Se ele for HIV positivo, a gente tem que iniciar a terapia antirretroviral, né? Contínua aí para o resto da vida. E também ver se como que tá a imunidade dele, como que tá os laboratórios dele em relação à hepatite B e C. Então, quando a gente solicitasse, né, o anti-HBS, né, o HBsAg aqui desse paciente, o anti-HIV e o anti-HCV, ia dar não reagente para o anti-HCV, para o HIV também não reagente. Ele ia também ter o HBsAg, o HBsAg também não reagente. No HBsAg, se ele vier positivo, a gente aí tem que fazer a pesquisa se o paciente está com uma infecção recente ou uma infecção antiga, né? Se é uma infecção aguda ou crônica. Ele vem positivo nas duas, tanto na aguda quanto na crônica. Então, se o HBsAg vier positivo, aí a gente tem que pedir o anti-HBC de contato, né, que é o IgM e o IgG. Aí a gente distingue aí se é uma infecção aguda ou uma infecção crônica. Aqui no caso, o HBsAg do nosso paciente veio não reagente, então a gente não tem por que pedir o IgM e IgG para a hepatite B, né? Ele não tem nem infecção aguda e nem infecção crônica da hepatite B, certo? O HBsAg negativo, ele não tem infecção aguda nem infecção crônica. Se o anti-HBs vier positivo, maior a 10, ele é indicativo de que ele tem uma resposta em relação à vacina, tá? Então, basicamente sabendo só esses, o HBsAg e o anti-HBs, a gente já consegue
saber o diagnóstico, né? A gente já consegue fechar aí se o paciente tem ou não uma hepatite. Então, anti-HBs positivo é resposta vacinal, tá? Tudo negativo, só o anti-HBs positivo, resposta vacinal, geralmente maior a 10. Se o HBs AG vier positivo, pode ser uma infecção pela hepatite B aguda ou crônica. Aí a gente pede o anti-HBC, né? Que a gente vai ver o IgM ou IgG. Se o IgM vier positivo é uma infecção aguda, se o IgG vier positivo e IgM negativo é uma infecção crônica. Beleza? Então, resumidamente é isso. E aqui ele veio tudo negativo, só o anti-HBs positivo. Então, provavelmente era a imunidade, né? Era decorrente da vacinação que a gente até viu lá, que ele tinha todas as doses da vacina da hepatite B, né? Então, aqui, gente, nesse caso, como o HIV dele veio negativo, a gente pode indicar a PEP, né? A profilaxia pós-exposição. Nesse momento, a gente tem que avaliar se faz menos de 72 horas que o paciente teve aquela exposição. E nesse caso aqui faz, né? Faz acho que 1 ou 2 horas que a gente conversou, né? Então tem menos de 72 horas, ele pode fazer essa profilaxia, né? Que a gente conversou mais aprofundadamente numa live esses dias atrás. Essa profilaxia é com tenofovir, lamivudina e dolutegravir por 28 dias, tá? 4 semanas, um comprimido por dia o paciente vai tomar. Aqui nesse caso a gente também tem que falar para o paciente sobre os efeitos colaterais que a PEP pode causar, né, nele, e também falar que a adesão desse tratamento, ele tomar corretamente as medicações, é muito importante para realmente diminuir as chances de infecção do HIV, né? A chance não é nula, lógico, mas elas diminuem muito com essa profilaxia após exposição. A gente tem que explicar para ele também que não tem nenhum tipo de profilaxia para hepatite C e que ele já está imune para hepatite B. Então, a gente não necessita fazer uma profilaxia para hepatite B para esse paciente especificamente, né? E dizer que os exames negativos agora não exclui a possibilidade de que ele tenha contraído a doença, né? Exclui só a possibilidade de que ele já tenha a doença antes de ter sofrido esse acidente, mas esses exames podem positivar daí pra frente. E marcar o retorno dele, né? Fazer o acompanhamento aí durante 6 meses, orientar que ele use preservativo nas relações sexuais, porque se ele tiver contraído alguma doença, pra ele não passar para as outras pessoas, né? E também fazer a notificação, né? A gente tem que notificar acidente de trabalho, porque foi uma exposição com material biológico, então a gente tem que fazer uma CAT, né? Iniciar a CAT aqui. E pro Sinan, né? E perguntar se ele tem dúvidas, lógico. Como então que a gente encontraria o checklist aqui dessa estação? Primeiro apresentar-se, realizar acolhimento de forma empática, questionar sobre o acidente, como que foi, né? O tipo, aí que foi o pérfuro cortante e qual material envolvido, que foi o sangue, a gente questionou, né? Questionar sobre a fonte do acidente, questionamos também sobre o tempo que ocorreu do acidente até ali, questionou se um funcionário higienizou o local do acidente, se ele usou corretamente o EPI, se ele tem alguma comorbidade, especificando infecção por HIV, HCV e HBV, né, que é hepatite B, AIDS e hepatite C, questionou sobre alergias, medicações de uso contínuo, carteira vacinal, pediu permissão para examinar o paciente, lavou as mãos, realizou o exame físico do local do acidente, esclareceu a necessidade das sorologias do paciente para definir a conduta, solicitou anti-HBs, HBsAg, anti-HCV e anti-HIV, lembrando que o anti-HBs é porque já tem antígenos, né? Então, é resposta vacinal. Se vier tudo negativo e o anti-HBs positivo, maior a 10, é a resposta vacinal que o paciente tem, tá? E o HBsAg positivo pode ser uma infecção aguda ou crônica da hepatite e a gente tem que pedir o IgM e IgG. Explicou que o resultado dos exames negativos não exclui a possibilidade da infecção, indicam apenas que não há doença no momento do acidente. Prescreveu a PEP para HIV, né, tenofovir, lamivudina, dolutegravir por 28 dias, orientou os efeitos colaterais, pelo menos 2, diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal, fadiga, cefaleia, tontura, que é basicamente o efeito colateral que qualquer medicamento pode dar, né, basicamente assim, esses medicamentos mais fortes. Então, se você chutasse aí qualquer efeito colateral, você até acertaria.
Explicou que a PEP reduz a chance de infecção, principalmente nas primeiras 72 horas. Orientou que o paciente é imune para hepatite B e não necessita de profilaxia. Então, verbalize os achados. Olha só, isso daqui tinha aqui no checklist, né? Para você dizer que ele era imune à hepatite B. Orientou que não existe profilaxia para hepatite C. Orientou que não deve haver necessidade de vacina de tétano, se eu esqueci de falar. Orientou sobre a necessidade do uso de preservativo nas relações sexuais durante acompanhamento, notificou acidente de trabalho para vigilância epidemiológica, realizou a abertura da CAT, comunicação de acidentes de trabalho, agendou retorno para dar seguimento, orientou a necessidade de acompanhar no mínimo 6 meses e questionou se o paciente tem dúvidas. Essa não é uma estação difícil, né? Se você resolver ela pelo menos uma vez, assim, se você abrir ela e resolver tentar lembrar por si só o passo a passo, o que você tem que perguntar, o que você tem que resolver, se ela cair para você qualquer dia, não vai ser difícil de você desenvolver ela, né? É só seguir um fluxograma certinho que você consegue chegar até o final e lembrar os principais pontos, né? Então, aqui a gente conseguiu observar uma forma da utilização da PEP, né? Outra forma da utilização da PEP é em um pós-estupro, certo? Que daí a gente também faz a profilaxia pós-exposição ao HIV, né? Se teve lá a penetração, se teve o contato, né, realmente da paciente. Então, seria uma das indicações possíveis de cair no Revalida também, né? A PEP para o estupro e a PEP aqui nos casos de acidente com material biológico. Agora, conversando um pouco sobre a hepatite, mais especificamente, só de hepatite caiu uma estação em 2017, como eu já falei. Foi uma estação bem tranquila, assim, não teve muito mistério, assim, na estação, vamos dizer assim. O enunciado era assim, olha: paciente de 28 anos, solteira, sem comorbidades, procura a unidade hospitalar preocupada por um provável contato com hepatites virais. Isso foi na estação extra de 2017 do Revalida INEP, tá? Então, nos próximos 10 minutos, realizar atendimento, solicitar exames se necessário, dar o diagnóstico e realizar a conduta. Então, aqui a gente ia fazer a anamnese todinha, igual a gente fez ali antes, né? Acolhendo o paciente, perguntando sobre a queixa principal, né? Que contato é esse que você teve? Há quanto tempo foi? Por que você acha que você foi contaminada? Com que você trabalha, né? E a gente vai perguntando aí para paciente. E sintomas, se ela tá sentindo alguma coisa ou se ela só acha que ela foi contaminada. E também aqui a gente pode ir já para o terceiro tópico, perguntar a situação vacinal, né? Se ela acha que ela foi contaminada por hepatite, a gente tem que saber a situação vacinal dela, se ela já teve alguma vez, se ela já fez a vacina contra a hepatite, né? Especificamente a gente tem que perguntar se ela já foi vacinada contra a hepatite A e a hepatite C, né? A gente pontuaria se a gente perguntasse. Aqui a gente também poderia perguntar sobre transfusão de sangue, né? Nos hábitos lá, quando a gente perguntasse se ela fuma, bebe, usa drogas ilícitas, a gente perguntasse se ela já fez transfusão sanguínea, né? E se ela usa drogas injetáveis, beleza? E também, claro, perguntar dos antecedentes patológicos pessoais e familiares. Se ela já foi diagnosticada alguma vez com HIV, com hepatite, com alguma coisa assim. Diabetes, hipertensão e tudo mais. E aí vamos pro exame físico, igual sempre, né? Permissão da paciente, se paramentar, se posicionar à direita da paciente, pedir ectoscopia geral com face, pele e mucosa, sinais vitais, né? Verbalizar todos os 6 sinais vitais e pedir o exame físico, né? Torácico, a gente pode pedir, abdominal, que é uma consulta que a gente está fazendo com a paciente, né? E o impresso aqui estaria com tudo normal. Na verdade, aqui só está escrito impresso 1, exame físico normal. Não tem nenhuma informação aqui pra gente, certo? E aí, seguindo, né, o nosso fluxograma, a gente vai para os exames laboratoriais, né? Aqui a gente pede os exames da hepatite C, a gente pode pedir um hemograma completo e um anti-HBs, né? Um HBsAg e um anti-hepatite A, né? E um anti-hepatite C. Aqui também, PCR pro vírus da hepatite C, né? PCR do HCV-RNA.
Aqui, o impresso que eles nos dariam seria um anti-VH-IgM negativo e um IgG positivo. Então, ele já teve uma infecção antiga pelo vírus da hepatite A. Atualmente, ela não tem hepatite A, mas ela já teve, né? Então, a gente tem que explicar que ela já teve contato e que atualmente ela é imune à hepatite A. O HBsAg veio negativo, então ela não tem hepatite B, certo? Lembrando que se o HBsAg vem negativo, é porque ela tem a doença, seja ela aguda ou crônica. E aí a gente tem que pedir o IgM e o IgG da hepatite B, né? Então aqui o HBsAg da nossa paciente veio negativo, ela não tem a doença. O anti-HBC, IgM e IgG, que é o contato, né, com a hepatite B, IgM e IgG, o IgG dela veio positivo, então ela já teve o contato com a hepatite B, mas atualmente ela não tem a hepatite B, tá? Então, ela já teve tanto a hepatite A quanto a hepatite B esse contato, mas atualmente ela não tem essa doença. E o PCR do HCV-RNA não está disponível no momento. E aqui em relação à hepatite C, né, a gente ainda não tem, a gente precisa desse teste confirmatório para dizer se ela tem ou não a hepatite C, né? E se ela tiver, a gente tem que fazer o encaminhamento dela para ela realizar o tratamento do vírus da hepatite C. Beleza? Então a gente ainda não tem essa informação. E aí a gente pergunta se ela tem dúvidas, né? A nossa conduta seria o acompanhamento da paciente, esclarecer sobre os exames laboratoriais, marcar o retorno, né? Dizer que ela tem um risco de desenvolver a hepatite C, a gente ainda não sabe, né? A gente tem que esperar o resultado do exame, e que a hepatite C, a maioria dos pacientes evolui para a forma crônica, né? Aqui, 85% dos pacientes cronificam na hepatite C. Então, vamos lá. No checklist do Revalida, cumprimentar a paciente, perguntar se ela tem vacina contra a hepatite A e B, perguntar se ela já fez transfusão de sangue, se ela faz uso de drogas injetáveis, esclarecer que o exame físico é normal. Sobre a hepatite A, esclarecer que ela já teve contato e que ela está imunizada da hepatite A. Sobre a hepatite B, também, que ela já teve contato, mas que está imunizada. Sobre a conduta, solicitar o teste confirmatório para a hepatite C na forma técnica de biologia molecular, PCR do HCV-RNA, que é o que a gente ainda não tinha o resultado, e esclarecer que existe o risco da paciente com hepatite crônica viral C evoluir para cirrose. Isso eu não falei, mas muitos deles cronificam, né, e podem realmente desenvolver uma cirrose aí. Então, seria isso, gente. Se for cair hepatite, pode cair em preventiva, né, em forma de acidente com material biológico, aqui em clínica médica, para você realizar o atendimento da paciente, né, fazer o diagnóstico, ou até dar os sintomas da hepatite, né, e para você pedir os exames e fazer o diagnóstico.